todos os integrantes do Léo Clube de Viçosa, do Laio Clube de Viçosa, perdão. Em seu nome, José, um abraço a todos vocês que fazem um trabalho magnífico, o clube social que é o Laio Clube, que tem feito tanto trabalho aí, principalmente na área social. Meus parabéns. Muito obrigado. Inscrita a vereadora Cristina Fontes. Senhor presidente, eu não ia tocar no assunto devido a não ter tanto conhecimento. Acho que a comunidade toda que leu o jornal Folha da Mata na última semana assustou com a primeira página, com a questão de permissionários de táxi. E sei que se essa casa se omitir, nós seremos cobrados, porque é uma questão que ignora uma sentença judicial. Eu acompanhei a questão dos taxistas no meu primeiro mandato, tive a oportunidade de acompanhá-los, inclusive em reuniões, em uma reunião em Belo Horizonte, quando já estava em última instância, não tinha como reverter o que havia acontecido, já tinha transitado no Tribunal de Justiça, aqui na Comarca de Viçosa, no Tribunal de Justiça, e assim em todos os outros órgãos, onde se exigia que o município realizasse uma licitação para a concessão das placas de táxi no município de Viçosa. E a gente se depara com uma notícia dessa, eu assustei muito, porque nós sabemos que não podia mais liberar placas de táxi, quando a gente vê aqui no jornal Folha da Mata que houve uma transferência de 22 placas de táxi sem licitação. Já se encontra no Ministério Público, aqui a gente vê que o promotor, doutor Spencer, já notificou as autoridades competentes para prestar as informações. À época, era o promotor que moveu a ação, na época era o Luiz Cláudio, uma ação civil pública, o Luiz Cláudio Fonseca, com a sentença proferida pelo doutor Omar. Nós, como legisladores, o mínimo que nós podemos exigir aqui do Executivo é uma explicação a respeito, para que a gente possa esclarecer a toda a população, a todas as pessoas, até os próprios taxistas, que creio que não sabiam dessa transação aqui acontecida, essa transferência de 22 placas de táxi, para que a gente possa ter um esclarecimento maior e que, assim, haja um esclarecimento, porque lisura eu não posso nem dizer, porque houve aqui ignorar uma sentença judicial. Então, eu vou buscar mais informações, e a gente gostaria de uma manifestação do próprio Executivo aqui para a comunidade e para o Poder Legislativo. Obrigado, senhor presidente. Eu sugiro, vereadora, que a senhora encontre com o Raimundo, presidente da Associação dos Taxistas, ele vai te dar a devida explicação, assim como ele já deu para mim. Na verdade, não houve transferência nenhuma, mas, de qualquer maneira, ele pode informá-la até melhor. Inscrito o vereador Marcos Nunes. Senhor presidente, tem vários assuntos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. A Rosângela sempre briga comigo aqui por causa desse monte de assuntos, mas acho que vou me ater rapidamente a alguns deles. Desde uma participação no grupo, no movimento Feio Político lá em Ouro Branco, no encontro de pré-candidatos a vereadores, uma coisa interessante aí, um movimento suprapartidário e não religioso, Conselho do Fundeb, dizer que a discussão sobre a água, a relação água e mineroduto continua acontecendo, tem um grupo aí se movimentando para fazer uma assembleia popular. Aliás, digo de passagem, viu, senhor presidente, e a Comissão de Meio Ambiente, eu estive lá na região onde estão demarcados a faixa de servidão no Palmital, e eu acho que se nós visitássemos aquilo lá, a gente ficaria mais impressionado com esse empreendimento. Realmente, a impressão que dá é que ele passa numa série de locais úmidos, brejos. Comissão de Meio Ambiente, a gente podia fazer uma visita, viu, na faixa de servidão lá do Palmital, para a gente se sensibilizar um pouco mais. Dia 8, vereador, nós temos uma visita marcada lá no Palmital. O pessoal do SAAI, e eu, como vereador, participei da reunião ontem, eu convido o senhor para a gente estar junto. Dia 8, às 14 horas, vamos estar saindo lá do SAAI. E algum outro vereador que quiser acompanhar também, está convidado. Ok, eu ia falar também do plano municipal, mas a vereadora Cristina já falou.
dizer o seguinte, né, como eu já relatei rapidamente, no Conselho do Fundeb, a gente analisando ali os documentos, naquela prerrogativa dos conselhos, já disse aqui das faltas de alguns materiais, mas dizer da boa receptividade pelo Conselho da Lei do Transporte Escolar, isso também foi um assunto discutido lá, parabenizar o Executivo por isso. Quero agradecer aqui, porque havia dúvidas sobre a questão da Escola da Barrinha, e eu liguei para o Edson Berg prontamente, ele mandou um e-mail dizendo, então, não sei se Vossas Excelências estão sabendo, aquela novela da Escola da Barrinha, agora tinha uma alta tensão que por lá passava, que não dava para fazer, e o Edson está fazendo um novo projeto, recomeçando tudo do zero, viu, nobre colega? E aí mandou, inclusive, já tem lá, ele acredita que dentro de 20 dias, quiçá isso possa ir para licenciamento, tendo agora os 2 andares. Mas, senhor presidente, eu me senti um pouco incomodado, vou dizer isso aqui com toda tranquilidade por Vossa Excelência, na fala de Vossa Excelência aqui, e aqui eu quero comentar um pouco a reunião do CODEMA, porque Vossa Excelência disse da dificuldade de aplicar a lei, e me perdoe se entendi mal, mas meio que passou aqui que aquele desentendimento havido aí entre o secretário de Meio Ambiente com um outro conselheiro do CODEMA, porque está querendo fazer coisa que é indevida e etc. Não sei se foi assim que Vossa Excelência se expressou, mas eu me senti incomodado. Gostaria de falar um pouco melhor aqui. Primeiro, Vossa Excelência sabe que eu, como vereador, nem queria ser presidente do CODEMA, porque acho que esse é um cargo que teria que ser assumido pela sociedade civil, porque o espírito do Conselho é exatamente para verificar se está havendo ou não, fugiu a palavra, se está lícito ou ilícito os procedimentos. Então, ao invés de um ou outro decidir, você chama um conselho, porque aí nesse conselho, digamos assim, a coisa flui maior. E tem sido muito difícil, viu? E aqui eu quero deixar isso público, até porque é um projeto polêmico, diz respeito a um loteamento da família Marco Aurélio Vanetti, ali do lado na Praça do Rosário, há uma possibilidade de um empreendimento, e hoje, senhor presidente, há uma dificuldade numa questão se tem ou não uma mina ali naquele local. E aí o senhor secretário de Meio Ambiente, ele está convencido, se vocês conversam com o Luiz Eugênio, ele está convencido que ali tem uma mina, né? Há pareceres de 3 pessoas, Edivânia, Juliana e o Adelmo, do Departamento de Meio Ambiente, dizendo que aquilo é mina, ou que teria que haver estudos mais aprofundados, é o primeiro parecer da Edivânia, para saber se ali é mina. Ela diz no parecer dela que há um indicativo que aquilo seja mina, e o CODEMA tem sofrido muito nessa decisão, e tem sido um conselho que tem procurado agir com toda a transparência, porque é um projeto polêmico, e depois vai dizer, construiu na área do PSP, construiu em cima de mina. E aí, quero dizer que o empreendedor, inclusive o ex-vereador Arnaldo Andrade, é um dos interessados no projeto, e hoje, durante a reunião do CODEMA, ele, após colocar algumas opiniões suas, ele se ausentou exatamente para não estar influenciando, já não votaria, porque assim o faria, porque é parte interessada. E dizer o seguinte, então o que está acontecendo? O departamento foi lá, Ângelo Cheque, achou que aquilo fosse uma mina, tem isso assinado direitinho nos despachos do processo, pediu ao IEF que desse também um parecer, o IEF dá um parecer confirmando, dizendo que é mina, tudo direitinho. Bom, o empreendedor não satisfeito com esse parecer, eles contratam um expert no assunto, vamos dizer assim, né? E aí contrata então uma empresa que vai lá e analisa todo o processo e diz, não é mina. E aí, esse é o grande problema do CODEMA. Então, numa reunião passada do CODEMA, vários conselheiros disseram, não, nós não somos aqui um conselho técnico, nós somos um conselho político. Nós não somos um conselho técnico que vai dizer se é mina ou não é mina. Porque aí, realmente, houve esse problema. O empreendedor está dizendo que é mina, vai até as últimas consequências, dizendo que não é, e que contratou uma empresa para fazer sondagens, e a empresa disse que não é, contratou outros expertise no assunto, né, pessoas com PhDs, etc., na área, que dizem que não é, e o CODEMA está nessa dificuldade, afinal, é ou não é? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque, infelizmente, né, eu nem fiquei sabendo do que aconteceu aqui, mas parece que houve uma pequena desavença, que eu lamento muito, porque nós temos que ter as nossas paixões, as nossas convicções, mas a gente também tem que agir dentro dos critérios técnicos para a coisa realmente chegar onde precisa chegar. Então, senhor presidente, o que aconteceu? Numa penúltima reunião do CODEMA, se eu não me engano, a primeira desse ano, foi sugerido
Porque foi sugerido que houvesse um terceiro laudo, né, já que os dois laudos, um laudo é contrário ao outro, um terceiro laudo que pudesse dizer o que é aquilo ali para que o CODEMA votasse ou não. E aí foi sugerido que o projeto fosse enviado para o CAOMA, que é uma instituição ligada ao Ministério Público, e que essa instituição, o Conselho queria que fosse um órgão público, não um órgão privado, que fizesse isso, então sugeriu que isso fosse... Senhor presidente, se o senhor me permite, eu gostaria de ou voltar ou esgotar esse assunto. Devido à importância, inclusive, desse assunto, o senhor dispõe do tempo que você achar necessário para nós fiquemos mais conscientes do que está acontecendo. Tá, eu agradeço e serei breve. Bom, então houve essa indicativa do CODEMA, né, dos conselheiros, que enviassem ao CAOMA, aí foi encaminhado, a Secretaria Executiva levou isso até o CAOMA, e o CAOMA disse, não, nós não resolvemos esse tipo de coisa. Só se o projeto for para a Justiça, aí é que tem esse corpo técnico do CAOMA que se posicionaria. Bom, o projeto, então, voltou novamente para a nossa pauta de reunião hoje, com, novamente, esse problema, discutimos, e aí, como eu estou dizendo, aquele problema que gera paixões. E aí, senhor presidente, há coisas que acontecem nesse Conselho que é muito interessante. Por exemplo, há uma normativa, há um ambiente no CODEMA de que nós, digamos assim, nós queremos que um órgão público dê o parecer. Mas aí vem um especialista e fala, o meu parecer está aqui, o meu RG está aí, o meu CREA está aí, eu estou botando meu nome. Esse cara está pago pelo empreendedor, é verdade, mas aí as próprias pessoas estão, às vezes, se questionam, mas espera lá, o empreendedor não tem direito de pagar uma pessoa, ou aquela pessoa que recebeu para fazer aquele serviço, ele vai dar um laudo inidôneo? Os empreendedores, ou os representantes dos empreendedores questionam isso. Por que o laudo só é idôneo se ele vem do público? Ele não pode ser idôneo vindo da iniciativa privada? Só para dizer para vocês que a coisa é complexa. Tudo bem, foi pago, mas há entendimentos diferentes. E aí, essas reuniões têm sido muito tensas na perspectiva e na expectativa de que a gente fizesse o melhor. Bom, a decisão da reunião do Conselho de agora a pouco, né, nós ficamos praticamente a tarde inteira em reunião sobre isso, né, comigo presidindo ali essa reunião, foi que nós chamaríamos, buscaríamos um terceiro laudo, e veja bem, senhor presidente, por questão de celeridade da coisa, porque os empreendedores também querem a resolução da situação, os empreendedores, os representantes dos empreendedores, melhor dizendo, disseram, não, vamos fazer o seguinte, se for para o CODEMA, né, e o CODEMA existe um fundo municipal de meio ambiente, e os conselhos estavam dispostos até lançar a mão do dinheiro desse fundo para que o CODEMA contratasse, por conta dele, um órgão técnico, um expertise no assunto para dirimir realmente essas nossas dúvidas. E, por questão de celeridade do processo, os representantes dos empreendedores fizeram a seguinte proposta, que foi aceita pelo Conselho, de que o CODEMA indicasse, que nós do Conselho contratássemos o profissional, indicássemos quem é o expertise que nós queremos que dê o parecer, e que o empreendedor, né, que apresentasse ao empreendedor um orçamento, sem ele ter nada a ver, e nós não sabemos como vai ser o desenrolar disso, mas ele pagaria ou depositaria essa quantia para que o CODEMA fizesse o pagamento para essa pessoa. E foi sugerido, e o encaminhamento é esse, eu quero deixar isso aqui de público e claro, para que não haja dúvida, o encaminhamento foi que nós do CODEMA procurássemos o professor Oswaldo Ferreira Valente, que nós sabemos que é um especialista nessa área, e que esse professor pudesse nos indicar uma pessoa. Então o CODEMA vai fazer isso, vai procurar, e aí eu até acho que talvez, né, houve uma sugestão de que, quem sabe, algum técnico ligado à Universidade Federal de Viçosa, né, e talvez contratado via FUNARB, para não dizer que está contratando no particular de novo, né, contratando via FUNARB, porque aí essa pessoa poderia dar realmente um laudo técnico. Inclusive foi solicitado que, quando esse expertise fosse até o local para fazer análise, que fosse chamado o Departamento de Meio Ambiente e o IEF, para que eles acompanhassem os laudos de vistoria in loco, para que pudesse depois trazer ao CODEMA, a esse Conselho, essa questão, e assim pudesse ser resolvido. Vereador, para ilustrar aí a busca das soluções, nós temos hoje a autarquia, o SAAI, que tem
logicamente, um trâmite com gente especializada em recursos hídricos que tem a plenitude e a capacidade de estar fazendo os trabalhos de prospecção, trabalhos geológicos que poderiam, via SAAI, o SAAI fazer a contratação, logicamente com esse repasse do recurso, que existe uma rubrica própria e pudesse auxiliar os senhores. Eu agradeço, novo colega. E, senhor presidente, eu peço desculpa aqui, e até agradeço por me permitir usar o tempo aqui mais do que necessário, mas para dizer o seguinte, é um projeto polêmico, Viçosa tem outros projetos polêmicos, nós não sabemos se isso amanhã vai esbarrar no Ministério da Justiça, no Ministério Público, mas o que a gente quer dizer é o seguinte, que o Conselho tem procurado agir com tranquilidade, ouvindo as partes, e nós sabemos que realmente existe isso. Existe o empreendedor dizendo uma coisa baseada em laudos técnicos, não do que ele pensa, e existe também as paixões do outro lado dizendo o que tem que ser, mas a gente está tentando resolver isso da melhor maneira possível, espero que isso se resolva, e aí eu acho que todo o Conselho aí de Defesa do Meio Ambiente estaria disposto a responder a qualquer pergunta, porque nós não estamos votando nas coisas assim da nossa cabeça, muito pelo contrário, nós estamos tendo muita dificuldade, porque o processo é polêmico, mas eu espero que a gente chegue num denominador comum, onde nem o ambiente seja prejudicado e nem também o empreendedor. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, apesar de você ter extrapolado realmente o tempo, e você quase nunca o faz, exatamente seguindo o regimento, foi muito importante isso aí. Realmente o que aconteceu a respeito, a gota d'água que fez o copo transbordar, foi essa reunião hoje. Mas quando eu me manifestei, não me manifestei apenas a respeito desse episódio, mas de uma maneira geral, de que existe uma preocupação do Executivo Municipal em fazer cumprir as leis. E que, a maior parte das vezes, o cumprimento das leis leva a situações de conflito. Inclusive, numa época até, se você for analisar friamente, errada, que nós estamos às portas de uma eleição. Mas isso não impede que o Executivo tente que as leis sejam cumpridas. Muitas coisas podem ser feitas e devem ser feitas ainda. E existe todo um contexto atrás disso. Assim foi o trânsito, assim está sendo com a área ambiental, assim vai ser feito com a fiscalização, segundo informação do prefeito municipal. Ou seja, numa época politicamente errada, mas em termos de administração pública, já que deveria ser feita há muito tempo atrás. O último inscrito, o vereador Marcos Arlindo. Enquanto o vereador Marcos Arlindo se dirige, eu gostaria de salientar aqui e ressaltar esta reunião que será feita no dia 5 de setembro aqui no plenário da Câmara Municipal de Viçosa. Exatamente, eu vou só complementar o que você começou a falar, o tipo de uma audiência pública, uma discussão pública promovida pela Associação dos Moradores do Santa Clara e de partes altas da cidade, a Associação dos Moradores do Palmital, a MAP, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, o Centro Acadêmico de Biologia, o Centro Acadêmico de Geografia, o projeto de assessoria das comunidades atingidas por barragem. Essa discussão pública aqui na Câmara Municipal no dia 5 de setembro. Já está liberado o plenário com toda a nossa estrutura. Desculpa. Eu anotei setembro, não sei porquê. 5 de maio. No dia 5 de maio, aqui na Câmara Municipal de Viçosa, no sábado, durante o período da manhã. Inclusive, a Câmara se manifestou ao Luiz, que nos procurou hoje, de que nós não temos disponibilidade de transmissão pela TV. Por quê? Nós estamos no ano eleitoral, nós temos que seguir a legislação. E ela permite que as despesas com publicidade sejam a média dos 3 últimos anos. E todo esse valor já foi empregado. Falei com ele que deveria ter um acordo com a televisão para que eles façam com intuito jornalístico. Assim, ele pediu inclusive o telão no calçadão, porque ele acha que o plenário vai ser pequeno.
Mas para que o telão funcione, eu tenho que se gerar a imagem aqui dentro. Ou seja, a TV tem que estar funcionando.